Olá, bom dia, graça e paz a todos. Nesta manhã maravilhosa, eu quero estar mais uma vez levando a revelação aos irmãos para um conhecimento, onde a palavra do Senhor, o manual de instrução, vai estar nos ensinando a nos libertar do cativeiro. Para que nessa nossa homilia de hoje, nós vamos estar revelando mais uma vez para a glória do Senhor. Antes de tudo, são meus irmãos que nos acompanham. E dê aquele joinha, né? Se inscreve no canal e acione lá o sininho da notificação para que a gente possa cada vez mais, né, ter espaço para levar as verdades, as revelações de Deus aos nossos irmãos. Antes de tudo, vamos fazer uma oração como forma de agradecimento para que a glória do Senhor chegue até você, né, e você receba as revelações de Deus com toda a honra e graça, poder, virtude e glória. Senhor, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, produtor de todas as coisas, Criador, nesta manhã maravilhosa de adoração, eu peço que o Senhor possa, meu Senhor Jesus, nos dar a liberdade de entrar na casa dos meus irmãos para anunciar aquilo que provém de vós. Que tudo aquilo que o Senhor nos permitir, Senhor, estaremos transmitindo para que eles possam também participar desse alimento, dessa graça, dessa virtude, que é o conhecimento da sua verdade. Por isso nós te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma revelação hoje. Não sei qual a importância que ela vai chegar até na sua vida e qual é o valor que você vai dar, mas que é de grande avalia, de grande importância, isso te garanto. E para início da nossa revelação, eu vou estar lendo aqui no livro de Deuteronômio 3, versículo de número 26 e 27. Né? Aí vocês vão entender o segredo e a revelação da palavra do Senhor. Leia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo número 3, versículo de número 25, 26 e 27. Que diz assim: observe, analise e tire as suas conclusões. Segundo hinos cantados em expressão de ministros, quando diz que Deus não rejeita a oração, observe e analise o que acontece com as verdades de Deus quando você tem o manual e ele é bem instruído. No capítulo de número O capítulo de número 25 de Deuteronômio 3 diz assim: rogo-te que me deixe passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais deste assunto. Sobe ao gume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este
Jordão. Muitas e muitas das vezes, eu, como testemunha viva, já ouvi, né, por diversas das vezes, ministros, pregadores e até louvores, né, quando expressa que Deus não rejeita oração. Deus não rejeita oração, e oração é a chave da vitória, e aqui e oração, e isso e aquilo mais. Desculpe, irmãos. É que Deus, né? Nós temos que orar, irmão, orar, porque nós temos que orar, olha só. Segundo anunciando aqui, Deus rejeitou a oração do seu maior profeta, né, do seu escolhido, Moisés. Moisés era o representante número 1, né? Observe que Deus fala de Moisés, da testemunha de Moisés, mas aqui nós observamos que Moisés, a sua oração foi rejeitada. Ou então a Bíblia era falta alguma virtude, porque está bem legível aqui quando ele diz que, olha, não me fale mais deste, né? Não me fale mais deste assunto com Moisés. Então isso quer dizer que Moisés estava orando com constância, né? Orando, clamando, rogando, pedindo. Mas ele disse que não me fale mais, né, deste assunto. Então Deus rejeitou a oração de Moisés. Aí muitos vão chegar para você e vão dizer, mas isso aí é uma coisa que a realidade foi, mas nós estamos na graça. Na graça nós não passaremos por essa adversidade. Aí eu quero mostrar para vocês, né, mais uma vez aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 1. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, versículo de número 9. Observe 12, 9. O que aqui escrito está. Observe. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na riqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco é que estou, quando estou fraco é que estou forte. Então, aqui nós observamos mais uma vez que as orações de Paulo não surtiram efeito. Não. Quando ele diz que, olha, a minha graça te basta, não adianta você ficar aí clamando, orando, implorando, chorando, que eu não vou. A minha graça te basta. Mas por quê? Porque a vontade minha, a sua, a nossa vontade, não é a vontade de Deus. E tudo que tem que ser feito é a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Se fosse pela minha vontade, é óbvio que todos os meus familiares estariam, né, na mesma proporção que eu, seguindo os mesmos passos que eu, né, aplicando, né, as mesmas aplicações que eu. Se você observar que a vontade não é minha, não é sua, é a vontade do Criador, de Deus, você vai observar aqui no livro de Mateus,
Mateus, Mateus 6 e o versículo de número 9, observe o que é que está escrito, para você tirar a conclusão e analisar. Quando ele diz assim, ó, os discípulos queriam aprender a orar, queriam aprender a se comunicar com o Criador. Então eles pediram orientação a Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus que estava sobre a terra, o Filho, né, escolhido por Deus, e naquela época Jesus era filho, os demais era criatura de Deus, criado por Deus, criatura. Jesus como filho, ensinando os seus discípulos a orar. Observe o que aqui está narrando a Sagrada Escritura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Olha só como é que estava ensinando os seus discípulos. Né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza. Olha só, irmão. Olha só a revelação. E não nos induzir, né, a tentação. Entenda bem, na revelação de Deus. E não nos induza a tentação, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmão, pare um pouco, analise, observe, faça as suas ponderações, né? Observe, analise com atenção, para que nós verdadeiramente trilhamos um caminho reto, para que as cadeias, as barreiras, as prisões sejam quebradas e nós possamos verdadeiramente, por intermédio da revelação e do conhecimento, verdadeiramente ser participante da liberdade com que Cristo nos libertou, trazendo para nós a base do conhecimento para que nós possamos nos livrarmos, né, das algemas de pessoas que usam, né, a liberdade de Deus, ou que Deus lhe deu, para aprisionar, e você aplica toda a sua confiança, porque você observa que tem pessoas que usam e praticam os versículos bíblicos, são tendenciosos, né? Usam para proveito próprio, né? São versículos que eles aplicam, né? E são tendenciosos, né? Onde há uma intenção de tirar proveito próprio. E disso você tem observado que tem milhares e milhares de anunciantes contando que nós estamos levando a revelação verdadeira para você diante dos teus olhos, e você analisa, faz a sua observação, tire as suas conclusões, né?
E aqui me chamou bastante atenção porque o Senhor estava ensinando os seus discípulos a orar. Olha a forma que ele ensinou, a forma que ele educou, a forma que ele instruiu, né, os seus discípulos para que fizessem as suas orações, de que maneira seria, né, as suas petições ao Criador, ao Pai, a Deus, né? E, portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza. Deus vai induzir alguém ao erro, meu irmão. Mas é verídicos. Palavras verídicas. Palavras, né, verdadeiras. Né? E observe, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Irmãos, observe, aqui nesse mesmo livro, né, no livro histórico de Mateus, né, no livro histórico de Mateus 26, Mateus 26, e o versículo de número 39, observe, para você entender melhor, né, por a causa, a razão, né, que nós estamos trazendo essa revelação para a edificação nossa, sua e de todos aqueles que crê. Não é nós que vamos persuadir de forma alguma, eu só estou levando a verdade, mostrando a verdade, revelando as verdades, né? Mas não é por força. Não é por força e não nem tampouco por violência. Simplesmente para que vocês entendam, para que vocês vejam, para que vocês analisem, para que vocês, né, encontrem as verdades, as revelações. Então observe o que está escrito aqui no livro histórico de Mateus 26, versículo de número 39. Vou ler o 38, que diz assim, ó. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Oração do filho e orientação aos seus discípulos. Indo com um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, olhe, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, ou seja, com tudo isso, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmão, como que alguém se audaça e sai anunciando: Deus não rejeita a oração? Será que é verdade ou será que eu, às vezes, não esteja verdadeiramente, né, como dizem, você não está digno de fazer oração porque você não tem, a santidade não chegou até você, então por isso Deus não está respondendo a sua oração. Você tem que consagrar, você tem que jurar, você vai ter que fazer isso, aquilo, para conseguir como é que se diz,
de liberdade para falar com o Senhor, com santidade, para ter, né, a liberdade de chegar às suas orações até Deus. Quem sabe você tem que orar de madrugada, porque a fila é menor, porque a fila é, né? E você vai ter que consagrar, subir ao monte, para que Deus venha ouvir as suas orações. Ele vai ouvir todas as suas orações, mas ele vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa vontade. A nossa vontade temos sim o direito de pedir, né? De clamar, de até implorar, chorar. Mas a vontade a ser feita não é a minha, não é a sua, não é a nossa. É a vontade de Deus. Então, observe, né, e analise. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte ficai aqui e velai comigo. Isso aqui era o Filho de Deus, orando, Jesus de Nazaré, orando e pedindo aos seus irmãos, ou seja, aos seus discípulos, que fizesse de forma igual, que fizesse de mesma maneira, né, da mesma forma, para que pudesse reforçar, né, a sua oração, o seu pedido, né? E observe no versículo de número 39, né? E ele diz: e indo a um pouco mais para diante, né, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Com esta, com esta base, com este conhecimento, com esta revelação, nós jogaremos por terra, né, todas as vezes em que você chegar em um templo, em um ministério, e que o líder religioso, né, vier tentar lhe induzir, tentar lhe orientar de forma que a sua oração só não foi respondida, porque você quebrou a campanha, porque você não concluiu como ele deveria, determinou que fosse estabelecido, né? Então, foi por esta razão, você não chegou no horário certo para orar, você não orou no tempo certo, você não chegou no momento certo, né? E porque também você ainda não encontrou a santidade perfeita para ir falar com Deus, né? Então, por isso que ainda ele não ouviu a sua oração. Então, passa ali agora a cultos de libertações, culto de libertações, culto de libertação, até que um dia você possa verdadeiramente, né, ter o poder de pedir ao Pai para que ele venha realizar o seu pedido. Mas, segundo a revelação bíblica, diz que a vontade a ser feita não é a minha, não é a sua, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. A se realizar a vontade de Deus. E aqui estou revelando para você, né? Talvez, você não queira, né, verdadeiramente dar crédito, né? Possa dar credibilidade das palavras, mas eu estou revelando, trazendo para você, e você pode fazer o seu acompanhamento, você pode fazer a sua análise, tirar suas conclusões, né? Vamos ver aqui no livro de Lucas, né, livro histórico de Lucas também. Aqui, Lucas 22, no versículo de número
no versículo de número 40 ao 42, que diz assim, olha. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Orai, né? E para que ele não deixe que a gente venha a ser tentado. Observe que foi, né? A revelação quando ele estava ensinando os seus discípulos, que orai mais uma vez, né? Orai mais uma vez, né? Ele despertando. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelho, orava. Ali, pondo-se de joelho, orava. Se separou, né? Saiu dali do meio da aglomeração, se distanciou um pouco dos demais e orava, dizendo, Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, ou seja, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Analise, tire conclusões você mesmo, né? Então, o profeta escolhido por Deus, o homem escolhido por Deus, que seria o Deus para o povo, Deus rejeitou a sua oração. Deus não lhe deu, né, autonomia e disse. Paulo também orava inconstante. Um homem que foi até o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Jesus disse para ele, a minha graça te basta, que não seja feita a sua vontade, mas é a minha vontade que tem que ser prevalecida. Então, quando alguém tentar te induzir, alguém tentar, que a sua oração não chegou, ou não foi ouvida por causa disso ou daquilo, tenha na sua consciência e convicto que a vontade a ser realizada não é a minha, a vontade a ser realizada não é a sua, a vontade a ser realizada não é a nossa. A vontade das coisas a se realizar é a vontade do Pai, o Criador, é a vontade de Deus na minha e na sua vida. Por isso que o império é dele, o poder é dele, a glória é dele e a autoridade é dele. Nós temos o poder de pedir, clamar e implorar, mas ele realiza a vontade que ele assim o desejar. Amém? Vocês que estão acompanhando, vocês que vão acompanhar, tire suas conclusões, analise e observe que a vontade a se realizar não é a minha, não é a sua, não é a nossa, mas é a vontade do Pai, o Criador. Amém, irmãos? Que Deus, o Senhor Jesus, continue nos dando entendimento, que Deus assim nos dê graça para que as verdades se realize, venha a se manifestar, para que a gente possa compartilhar com você e com nossos irmãos. Um forte abraço
né? Querendo Deus, e até a próxima, né? Que Deus continue dando entendimento, conhecimento e revelações para mim, para você e para nós. Um grande abraço, né? Que vocês verdadeiramente se alimentem dessas verdades, vivam com essas verdades, porque só a verdade nos liberta, né? Um forte abraço e até a próxima. Eu vou te pedir mais uma vez, fazer mais um reforçozinho, irmãos, né? Se inscreve no canal, dê o seu joinha, né? Assina, se inscreve, né? Para que nós possamos ter essa liberdade de levar as verdades de Cristo até vós. Fiquem com Deus e até a próxima.